numa rede junto com os computadores. Só que o que a gente percebeu é que hoje já existe isso no mercado, só que com um custo muito elevado e uma alta complexidade na hora da compreensão do código, da elaboração do mesmo. Então o nosso projeto visa isso. Bom, aqui eu vou falar um pouco dos objetivos, né, do nosso projeto. O principal objetivo do projeto seria o que? Controlar dispositivos remotamente pela web, né? Então, ou seja, você tem acesso a um site e através desse site você consegue ligar dispositivos, desligar, monitorar uma porta, um sensor. Então esse é o principal objetivo. O Anderson também já tinha falado um pouco em relação ao custo também, né? Porque o que acontece? Muitos projetos desses, você tem um computador do outro lado. Então, para você controlar um dispositivo, ligar um dispositivo numa empresa ou em sua casa, você precisa da necessidade de um computador do outro lado também, o que acaba agregando um custo alto para isso. O nosso projeto em si é apenas uma plaquinha, você não precisa ter nada mais do outro lado, não precisa ter um computador. A partir do momento que você tem um link de internet, você conecta ele, pluga ele à internet e você faz toda a conexão através dele. Você não precisa ter necessariamente um computador do outro lado. Esse dispositivo é um dispositivo embarcado, né? Embarcado porque ele é todo dentro de apenas um microcontrolador, então ele é um dispositivo só, por isso que ele é embarcado. Ele é um dispositivo de fácil utilização, o nosso projeto, no caso, né, é de fácil utilização, fácil acesso, não tem grandes configurações, a pessoa pega essa placa, liga na casa dela ou liga na empresa, pluga os dispositivos que ele precisa monitorar. Isso tudo muito fácil, ele não tem grandes configurações que ele precisa fazer para utilizar o projeto. Aqui tem o desenho, né? A gente fez um desenho para poder simular mais ou menos como seria o funcionamento. Então você tem o usuário lá que conecta a internet, né, com uma máquina, com um PC na casa dele, na empresa dele. Esse dispositivo ele conecta ao PIC para o web, que seria a plaquinha nossa, e esse dispositivo por si próprio, né, o PIC para o web, ele consegue controlar através de relés, ele consegue controlar um ventilador, acender uma lâmpada, abrir e fechar um portão eletrônico, enfim, ele consegue fazer várias coisas que estejam conectadas a ele. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho da revisão de literatura, ou seja, o que a gente baseou para estar desenvolvendo esse projeto, tá? Começando com redes, onde a gente fez o estudo das camadas do protocolo TCP/IP, para a gente conseguir ter o melhor entendimento do funcionamento delas, para poder fazer a adaptação delas no nosso projeto, no nosso PIC. Outra coisa, a gente fez um levantamento de todos os modelos e características dos microcontroladores, para a gente poder escolher qual microcontrolador usar para esse trabalho. E a gente utilizou o PIC da família 18, que é o PIC 18F4620, devido à sua grande capacidade de memória interna, de armazenamento. A gente usou o módulo de Ethernet ENC28J60. O que é esse módulo de Ethernet? Esse é uma placa que faz conexão com a parte física da rede. Ele consegue obter o endereço MAC. Ou seja, essa plaquinha aqui, ó, que vocês estão vendo, que faz a conexão do PIC com a internet. A gente desenvolveu esse projeto na plataforma MPLab, junto com o compilador C18. Esse compilador C18 é um plugin que tem dentro da MPLab, onde a gente compila a linguagem C. Nosso trabalho foi desenvolvido em linguagem C. Também fizemos estudos dos trabalhos correlatos aqui da faculdade mesmo. A gente achou 2 trabalhos que tinham como objetivo o mesmo que o nosso. Um era um controlador de alarme, o outro era um controlador de residência, por microcontroladores também. Só que o problema dos dois, como o Bill tinha falado, eles usavam também computadores.
era necessário a presença de um computador para estar conversando com o PIC, para eles poderem estar fazendo as alterações. Já o nosso, a gente consegue, o nosso PIC, o servidor web é gravado dentro dele. Então o que acontece? Tem uma página de internet aqui dentro. Então ele tem uma conexão com a internet, a gente consegue mexer nele em qualquer lugar, qualquer aparelho que tenha conexão à internet. Bom, falando um pouquinho agora das etapas do desenvolvimento, o que a gente pensou em fazer? No primeiro momento, a gente desenvolveu um protótipo, e nesse desenvolvimento foi necessário fazer o esquema elétrico dessa placa, o desenvolvimento e a adaptação da pilha TCP. Então, por que o protótipo? Até está ali depois, se alguém quiser ver, essa outra plaquinha que a gente fez. Porque, para mais fácil entendimento nosso, tanto no meio acadêmico, até para se usar, o site dela era com LEDs. Então, eu falei, a partir do momento que eu conseguir acender LED, eu consigo controlar qualquer equipamento. Então, ela tem 8 LEDs, e aí a gente utilizou por ser mais fácil de visualizar, e através disso eu consegui trabalhar melhor a pilha TCP/IP, entender o funcionamento de como a pilha se comunicava com o site, como era feito tudo isso, para a gente poder estar aplicando depois. Tanto que aí até a gente tinha conversado com o professor e ele falou, e se sobrar tempo a gente parte para um modelo com placa mesmo, com relé, que seria um modelo mais comercial, um uso mais comercial. A primeira placa foi mais para um uso acadêmico, assim, de demonstração. E para a gente entender o código, a gente entender o funcionamento e conseguir fazer isso funcionar legal. Aí foi feito, através disso, os testes de integração da placa principal com aquela placa ENC, que é a que ele mostrou, que assim, a plaquinha ENC, ela é responsável pela comunicação da internet. Ela me fornece o NEC, o IP não, na verdade o NEC, fisicamente, para estar trafegando os dados na rede. Quem fornece o IP está gravado no PIC. Tanto que aqui, acho que a gente nem demonstrou, mas no PIC, nessa versão, a gente consegue habilitar o DHCP, ou seja, aqui o IP está fixo hoje. Eu determinei um IP para ele. Mas também existe a possibilidade, na hora que ele executa via serial, eu configurar DHCP ou um IP estático. Eu tenho uma empresa com subscrição estática, por exemplo, e preciso definir para ele o IP 90. Eu consigo fazer isso, eu não preciso gravar o PIC de novo para fazer isso. Já está dinâmico, a gente consegue fazer. E aí foi feito, através desse protótipo, foi feito o desenvolvimento da interface web, que é onde a gente está hoje no projeto, a partir do fim do projeto, para a placa principal já, que é desenvolver o HTML, ainda a gente está mexendo um pouquinho com isso, na parte final. Aqui, pessoal, o que o Anderson falou, é só para mostrar mesmo ilustrativamente o protótipo para ficar mais claro para vocês. Essa primeira imagem é a imagem do ENC, e aqui é o teste de integração que a gente fez com o primeiro protótipo, que foi o trabalho mais acadêmico, que ficou a placa integrada já com ele funcionando aqui. Bom, aqui seria o projeto já nosso final, né? Foi mudado o módulo ENC 28J60, a placa anterior, se vocês verem, essa placa aqui, essa verde aqui, essa placa final, esse projeto final, essa placa ela tem um custo menor que essa, que foi do projeto inicial. Essa aqui custava 12 dólares, essa custa 4 dólares, ela é bem mais barata do que essa daqui. Ela é menor também, aqui é bem difícil olhar, mas ela é menor também o tamanho dela. E aqui a placa, seria a placa principal nossa, né? A anterior que ele mostrou não tinha os relés, não tinha as opções de ligação de ventilador, lâmpada, outros dispositivos. Então a placa final nossa já está com os relés, ela já está pronta, né? Inclusive a gente vai demonstrar agora no final da apresentação aqui como ela funcionando já, ligando os dispositivos, monitorando, os sensores funcionando. Então a gente consegue mostrar isso. Agora, depois de vir as referências bibliográficas, né? Se quiser passar, essas são as referências que a gente usou.